dia! Olha, é uma alegria imensamente estar aqui, ó. Aula dessa senhora aqui, ó, que ela tem uma mão daquelas para comida, certo? E a gente está aqui com ingredientes que, se vocês souberem exatamente o que eles significam e o nível de nutrientes que eles transmitem, e tudo isso dentro de uma sobremesa, é de explodir a cabeça. Com vocês, olha, Mãe Cláudia de Oyag Vigan, por favor, recebam ela aí, ó, com a maior, certo? Bom dia a todos. Como já todos sabem, eu sou Mãe Cláudia de Oyag Vigan. Vamos à receita. Hoje a gente tem a sobremesa e é feita com brego. A hortaliça brego, ela também serve para sobremesa, não é só para comer de outras formas. Aqui nós temos o brego, aí temos os ovos, o coco, tem o leite moça e o creme de leite. A gente vai fazer um pudim de brego, vocês vão provar e uma delícia. Aí, e pode fazer? Pode e deve, muito bom. Ele é também nutriente, muito nutriente, ele é rico em vitamina A, C e D, né? Contém ferros também, ferro, potássio e magnésio. É bom para os ossos, para a vista. É a mesma proporção da taioba. Muito boa. Repete novamente os ingredientes, certo? Eu não pode fazer os negócios. Calma. Você vai... Leva o filme isso. Calma. Sozinha, sozinha. Pegou não, agora vai. Vai se botar tudo de novo. Bom dia! Tudo de novo. ingredientes. Só os ingredientes. Vamos fazer uma sobremesa hoje, bem diferente, vocês vão gostar. Vai ser um brego, a hortaliça brego. A gente tem aqui o brego, temos o ovos, o leite de coco, o creme de leite e o leite condensado. Coco ralado. A gente vai fazer um pudim de brego. Vocês vão gostar. O pudim de brego, o brego é uma hortaliça, né? E ela é nutriente também. Ela também serve para... Ela tem o cálcio, vitaminas, para a vista, para os ossos. É muito importante. Vocês vão gostar. A sobremesa de hoje vai ser essa. Dá o microfone a ela, por A favor. Mona vai preparar um ingrediente, pudim. Bora. Começa com o que, Bruna? Isso é lá, cadê a água? Não se preocupe, não chama ninguém, não. Troca, não. A gente começa por quê? Aqui, vai pegar um pouco do leite de coco, a gente bota mais ou menos 80 ml. Isso aqui tem 80 ml, mas a gente faz isso, né? Aí se baseia. Bota aqui. É porque eu faço tudo de cabeça, então. Bota aqui. Agora o brego, a gente lavou ele bem lavadinho, com água corrente, deixa lá 5 a 10 minutos, aí depois a gente pega, bota no forno de 3 a 5 minutos, deixa ele assim. Bota aqui. Aí daqui a gente faz o prato. Tem mais ou menos qual a quantidade? 100 gramas. 100 gramas de brego, 100 ml de leite de coco. Só de lado, de lado. Não, lado. Não, não. Aí. Não é que desce, né? Então, a base é simples, né? A base é dissolver primeiro, Isso aqui. né, o nosso ingrediente
mais sólido, né, na medida de leite de coco. E agora? Agora vai botar um ovo. Aí quebra aqui, quando eu quebrar diretamente, eu vou botar por aqui. Tá estragado. Vai o leite. O creme de leite é 50 ml. Mas como, 50 ml aí dá mais ou menos o quê? aí, mas como eu acho que aqui tem mais, eu vou ficar mais ou menos 100. E o leite de condensado é a mesma coisa. No caso, assim, se eu não quisesse colocar nada que fosse como o leite condensado, como é que eu poderia substituir? Somente açúcar, mel, melaço? Eu trabalho em cozinha. Aí eu pergunto, vamos botar. E agora? Aí a gente bota aqui. Aqui para essa receita é 15. 15 o quê? 15 gramas. 15 gramas, né? Uma colher? É uma colher. Mas eu botei a mais ali, aí eu boto mais um pouquinho. Calma aqui. Aqui é igual a Ana Maria Braga, tá Tem fazendo nada. ali, já aparece pronto ali. Assim. Forma Como cada caramelizada. Basicamente, é a mesma calda que a gente faz em casa, o pudim normal que a gente faz em casa. É açúcar, a gente bota o açúcar no fogo para 200 gramas e açúcar e para uma açúcar xícara com uma de xícara água. de água. Aí a gente bota, o açúcar queima, e depois que ficar bem douradinho, você bota a água, aí dá uma mexida, ferve e fica aquela calda bem gostosa. Essa quantidade que foi feita agora, presencial, ela serve quantas pessoas? 15 pessoas. Beleza. Quantos minutos de forno? 50 a 60 minutos. Depende do fogo. Banho-maria. Do banho-maria. Um banho-maria? Banho-maria. E é uma hortaliça também que serve para visão, para digestão. Não é só uma sobremesa, é um benefício também para a saúde. Isso daqui faz parte do processo. É verdade, Se é. a gente está querendo transmitir os nossos saberes, e esse saber aqui está ligado à nossa vivência, então a melhor coisa que a gente tem que fazer é o quê? É É falar. falar e Isso é saber. espontâneo. Pronto. Bem, e agora a gente vai ter uma degustação Degustação. exatamente da receita que foi feita aqui. Certo? Porque não dá para fazer como Ana Maria Braga, né? Esperar um pouco. Esperar um pouquinho e fazer o tempo girar. Então o tempo já girou. Tá? Não só porque é leite condensado, não, mas porque a nossa culinária, a nossa confeitaria brasileira, ela foi invadida por esse ingrediente e se você olhar, tudo leva leite condensado. E a gente perde exatamente o que? É o sabor original dos ingredientes. E aqui você sente tanto a textura do coco que foi colocado, como o sabor. E assim, e o doce, ele está totalmente equilibrado. Eu gostei muito, não? É. De todos e todas, estamos aqui novamente a nossa programação na Vivência Cociú e Cociúnjé, a cultura alimentar e saúde de terreiro, essa imersão na culinária e fitoterapia de terreiro. Tivemos nossa primeira parte ontem e a segunda parte, e hoje já aconteceu a primeira parte pelas mãos de mãe Cláudia. E agora nós vamos ter o encerramento da vivência. Nós vamos receber aqui a doutora Giovana Cordeiro. Ela tem 30 anos, é mãe, juremeira, educadora popular, bióloga, técnica em agroecologia e mestranda em ciências ambientais. É também cantora e compositora da banda Semente de Maracá. Olha aí, ó. Salve a Jurema. Bem,
Esta é uma realização do Ilê Axé Oiajigan Xangô Aganju, com incentivo cultural do Ministério da Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, edital de formação da Lei Aldir Blanc do Estado de Pernambuco. Gente, por favor, recebam Giovana, certo, para a palestra de encerramento. Boa tarde, gente. Peço licença aqui, né? A bênção aos mais velhos e aos mais novos, a casa, né, por me receber, agradecer pelo convite. Eu sou Giovana, eu sou, como o companheiro me apresentou, sou bióloga, então a minha fala vai ser bem próxima do que eu aprendi na biologia, né? Queria agradecer pelo convite mais uma vez, né? Parabenizar pelo evento. Acho que é muito importante a gente ter eventos como esse na comunidade, para a gente trazer, né? Reforçar a importância das comunidades tradicionais para a cultura alimentar, para preservar os saberes. E aí, nesse sentido, né? Eu gosto sempre de pegar as palavras e trazer um pouco sobre o que é a palavra, né? A minha palestra ela é sobre preservação dos saberes tradicionais, né? E o que é preservar, né? Na biologia, a gente tem dois conceitos, que é preservação e conservação, que são diferentes, apesar da proximidade, né? O que é preservar? Preservar, no sentido biológico, é quando a gente tem uma mata, uma floresta, e a gente vai preservar aquela floresta, ou seja, a gente não vai permitir que haja nenhuma atividade dentro daquela floresta, daquela mata. Por quê? Porque ela precisa ser preservada, ou seja, ela precisa que tudo que acontece ali, desde o solo até o topo da floresta, precisa funcionar sem que haja nenhuma interrupção, nenhuma intromissão, né? Então, preservar é quando a gente não vai fazer nenhuma atividade dentro daquele lugar, que a gente vai conservar ele para que ele fique bem cuidado, para que haja terra, floresta, animais, tudo funcione bem, porque não pode haver nenhuma atividade ali. Só a atividade dos animais, das plantas, dos fungos. Por quê? Preservar quer dizer que a gente precisa de toda forma manter aquele ecossistema funcionando. Porque se alguma coisa sair em desequilíbrio, a gente perde com isso. E a natureza também, né? E conservar já é diferente. Conservar é quando a gente vai manter aquelas atividades que acontecem ali da natureza, mas a gente vai poder fazer alguma atividade. Ou seja, a gente vai, por exemplo, uma comunidade tradicional vive dentro de uma unidade de conservação. Por quê? Porque ela pode chegar ali, ela pode colher os frutos, pode fazer agricultura, mas dentro dessa conservação ela vai manter algumas atividades naturais. Então ela não vai, por exemplo, tirar toda a floresta, não vai plantar só um tipo de cultura, né, que a gente chama de monocultura, então ela vai produzir mais diversidade dentro daquele sistema. Então, conservar e preservar são diferentes nesse sentido. Preservar, a gente não pode ter nenhuma atividade dentro daquela unidade. Diferente de conservar, que a gente pode ter povos vivendo dentro daquela unidade que precisa ser conservada, mas pode ter uma atividade de agricultura, de extrativismo, que é justamente extrair algum fruto, alguma palmeira ou madeira, mas sem prejudicar o desenvolvimento desse ambiente, né? E aí, dentro da biologia, a gente também aprende que os sistemas, eles se organizam dessa forma. Por exemplo, a gente tem a espécie humana, né? O que é que caracteriza uma espécie? Quando existe a genética, o DNA, que forma aquela espécie única, né? Então, a espécie humana, a gente já sabe que existe a espécie humana. Existem outras espécies, né? Então, existe a espécie das plantas, as rosas, as árvores, existem as folhas que a gente colhe para os banhos, né? Então, são espécies. E aí, dentro da natureza, a gente tem as espécies, as populações e as comunidades. As espécies, né? Somos nós, por exemplo, a espécie humana, os passarinhos, as árvores, as formigas são espécies. As populações são um conjunto de uma espécie. Então, quando fala a população
de formigas, digamos assim, tá na natureza, a população de seres humanos. Então a gente entende que a população é sempre o conjunto da mesma espécie, tá? Como sempre foi, né? E as comunidades tradicionais têm esse conhecimento. Se eu disser assim, para fazer um banho para Oxalá, quais são as plantas que a gente precisa? Então, digam aí, 3 plantas, mais ou menos. Tapete de Oxalá. Tapete de Oxalá, que é o básico. Uriri. Qual outra? Algodão. Onde a gente consegue essas plantas? Na floresta, na mata. Na mata. Mas tem um lugar específico, ela fica mais fechadinha ou ela tá logo no começo, assim, na entrada da mata? Dentro da mata, não, dentro, lá no meio. No meio e dentro. Algodão, ele é o pé de algodão, ele fica pequenininho ou ele cresce? Muito, cresce muito, é Enorme, enorme, né? E a gente usa a folha, a flor ou o fruto, ou as sementes? Eu uso a folha. A folha, né? E aí, por que eu pergunto isso? Porque as pessoas de fora não conhecem a importância de um pé de árvore, né? Um pé de flor, como os povos e comunidades tradicionais. E para essas pessoas, ou seja, para pessoas de fora, não é importante. E aí, quando uma pessoa não considera importante, ela vai fazer o que bem entender, né? Só que o que ela é, né? O nome bio já está dizendo que é vida. Então, tudo que tem vida e tem diversidade. Quando a gente entra na mata, que a gente olha para o chão, a gente vê várias folhas, vários tipos de tamanhos e formas. O que é isso? Está dizendo que é biodiverso, que a floresta ela tem mais de um tipo de folha. Tem uma planta que ela é rasteira, tem uma planta que ela é trepadeira, tem uma árvore que ela cresce, mas ela fica do tamanho de uma acerola, tem uma árvore que cresce maior, que é como o algodão. Então, a gente olha para a floresta, a gente vê biodiversidade, mas a gente não só vê folha, né? A gente vê embaixo da terra tem uma camada que chama matéria orgânica. Dentro dessa matéria orgânica a gente tem os fungos, que são mais próximos dos animais do que das plantas, que são outro tipo de vida, né, dos seres vivos, que também fazem o seu papel dentro da floresta. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está olhando para o chão e a gente está olhando para o céu. Por quê? Porque desde o solo até o topo da floresta, a gente tem uma diversidade de vida. Por isso que o nome é biodiversidade. E aí, o que é que os povos e comunidades tradicionais fazem? Eles observam, nós observamos, né? Acho que é importante a gente se incluir nessa fala, né? Nós observamos com o que a gente está vendo e a gente diz, ó, não pode tirar esse pé de planta daí porque vai dar ruim. Como existe na cultura do povo indígena Yanomami, o saber que não pode tirar a floresta porque embaixo da terra existem os espíritos ruins. E aí, se você mexe nesse contexto da terra, você está liberando esses espíritos ruins para a terra, para a gente. E aí tem as doenças, tem as contaminações, né? Tem toda uma série de coisas, de questões ruins que acontecem porque mexeu na terra. Mas tem um momento que eles não conseguem ter direito sobre aquela terra, né? Então, assim, independente deles viverem ali e seus ancestrais terem vivido ali, eles não têm poder sobre isso, né? Mas existe, né, convenções, leis. O Brasil tem muitas leis ambientais muito bonitas, mas que muitas vezes não são cumpridas, né? Mas é importante a gente ter ciência dessas leis, porque quando chegar qualquer pessoa ou qualquer político, enfim, que quiser fazer algo na nossa terra, na nossa comunidade, a gente tem consciência e tem saber de dizer, ó, isso aqui a gente não quer não. E principalmente como comunidade tradicional, porque povos de matriz africana, né, está dentro da lei das comunidades tradicionais e tem direito sobre dizer se quer ou se não quer, né, se precisa ter a consulta. Quilombos, comunidades indígenas. E aqui na cidade do Paulista, nós temos quilombos urbanos, mas também nós temos uma área que é da Mata de Urubá, certo? Que ele tem um quilombo, que está em processo de reconhecimento, e nós também temos um grupo de mais ou menos 20 indígenas que eles estão retomando aquela área.
certo? E a Mata de Urubá, ela desemboca lá no Porto Arthur, certo? É uma área grande e que está ameaçada de exploração imobiliária, certo? Porque existe um processo grande aqui nessa área do litoral norte inteiro, de Olinda até Itamaracá, que vai ser injetado mais ou menos 12 bilhões de reais e vai transformar essa área aqui em polos turísticos, certo? E isso está já sendo, não só no papel, mas isso, você vê o aumento exponencial de condomínios aqui. Isso é parte da política. E você vê, principalmente, as nossas matas, elas estão sendo completamente arrasadas exatamente por causa disso, certo? É só um adendo. Quantos quilômetros, mais ou menos, de distância daqui, do terreiro? Nossa, é distante, é bem distante. Eles ficam isolados, para você ter ideia, eles ficam meio isolados. Existe um acesso, uma estrada de acesso, mas é bem isolado. Mas aqui em Paulista, a gente ainda tem... Aqui em Paulista, a gente ainda tem algumas matas não preservadas, né? Não preservadas. E houve um desmatamento muito grande para construir blocos de condomínios. Aqui logo pertinho na P15. Né? Houve um grande desmatamento onde a comunidade não teve voz e não teve como evitar. Né? E foram vendidas as matas, as imobiliárias, né, que construíram seus prédios, que, por sinal, quando você invade um local que não lhe pertence, as coisas começam a caminhar errado. Teve prédios que já empenou, né? Já inclinou, porque construíram dentro de uma área de mangue. Né? Complementando o que o pai falou, todas essas intervenções nessas áreas, principalmente de mangue, elas resultaram em desastres naturais aqui dentro da cidade. Quer dizer, inundações. Uma das áreas que foi bastante afetada, Nossa Senhora de Fátima, em Jardim Maranguape, que a água chegou a mais de 1,5 metro, pra você ter ideia. E também Jardim Paulista, baixo, mas eu não sei exatamente aonde. Mas, para você ter ideia, o que esse assoreamento, essa questão de transformar tudo em piso de cimento está causando aqui na nossa cidade. É muito triste, né? Agora, essa questão de, por exemplo, transformar tudo em cimento, qual é a lógica que algumas pessoas têm? É que quando tem folha no quintal é sujeira. E aí muita gente vai com essa ideia de sujeira e tira a terra, né? E coloca cimento. E falando sobre a floresta, né? Porque muita gente não entende o manguezal como uma floresta também. Acho que é importante falar isso. O manguezal, existe o manguezal e existe o mangue. O manguezal é o ecossistema. O mangue são as plantas do manguezal. O manguezal são as plantas, são os animais, é a água, é a terra. O mangue são as florestas, né? Aquelas raízes. Essas raízes, elas não existem à toa. Elas existem para segurar a terra e puxar a água. Porque o mangue está sempre entrando e saindo água, né? Então, o caranguejo, né? Os animais que estão ali, eles estão sempre observando o movimento das marés. Então, com esse movimento de encher e secar, eles fazem a casinha deles, né? E esse movimento de encher e puxar a água que as raízes fazem, ele para quando a gente tira o mangue. É por isso que Recife, hoje em dia, tem tanta enchente, tanto alagamento. Só que já passamos de um nível de conseguir cuidar dessas enchentes, porque a gente não tem mais mangue. E não existe um trabalho de plantio de mangue. Existe, na verdade. Mas é numa comunidade do Pina. Mas é um trabalho que deveria ser da prefeitura, né? Uma coisa mais forte, mais incisiva. Por quê? Porque a gente está passando pelas mudanças climáticas e isso só tende a piorar.
muito embora é tudo tão complexo no universo da natureza que, por exemplo, tanto faz a gente ter muita chuva quanto a gente ter momentos de pouca chuva, né? E aí, o que é que a biodiversidade ensina? Que quanto mais você tiver de diversidade, menos riscos a gente corre. Então, se a gente não tem muito mangue, se a gente perde a floresta, se a gente perde as folhas, os animais, a gente está se colocando em risco. Só que o problema é que a gente não define isso, como o senhor falou, né? Vocês reivindicaram, mas não tiveram direito de vez, né? Então é muito triste o que está acontecendo com as nossas. E é lógico que as comunidades falam, mas as pessoas não ouvem. É muito cansativo, né? Porque é como se a gente tivesse que estar o tempo todo falando óbvio. Existem vários estudos, existe pesquisa, existe principalmente o conhecimento ancestral, tradicional, que diz, ó, se fizer isso aqui, vai dar ruim. Só que o problema é que não dá ruim para quem está lá em cima, quem está nos prédios, que tem dinheiro. Dá ruim para as pessoas que estão aqui na comunidade, nas periferias, que é o que as pessoas chamam de racismo ambiental, né? Que quem sofre com os efeitos das mudanças climáticas, desse desmatamento, desse desequilíbrio, são as pessoas que estão de frente, né? E aí, por exemplo, eu estava falando sobre a floresta, aqui tem o mangue, que é um ecossistema, né? Que eu falei, o manguezal é tudo que tem dentro do mangue, né? Que o mangue são as vegetações do manguezal. Os ecossistemas do Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de ecossistemas, que a gente chama de biomas. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem a Mata Atlântica, que é essa mata que a gente conhece, que é uma mata mais úmida, que chove mais, não tanto quanto a Amazônia. Mas a gente tem a Mata Atlântica e a gente tem a Caatinga, que são 2 biomas. O que são biomas, Giovana? São ecossistemas que existem com clima específico, ou seja, que tem uma temperatura, que tem uma planta que está adaptada para aquele ambiente, que tem a comunidade que está ali, que não só as pessoas, né? São todas as populações que eu falei para vocês, que está ali naquele lugar, que está adaptada àquele ambiente. Então, a gente tem aqui no Nordeste a Mata Atlântica e a Caatinga, que são 2 biomas importantíssimos para o equilíbrio climático do planeta, não é só não é só a Amazônia. Aí a gente tem a Amazônia, que é uma floresta muito grande, que libera muita água, que chama os rios voadores, né? Que evapora a água da floresta, e aí essa água vai passando e ela vai regar, fazer chover em todos os estados. E aí, além da Amazônia, da Mata Atlântica e da Caatinga, a gente tem o Cerrado, que a gente não conhece muito. Eu não conhecia muito o Cerrado até viajar para o Cerrado, que era em Brasília, em Goiás, em Tocantins, mais para baixo, né, descendo no Brasil, que o Cerrado, ele tem uma vegetação bem específica, bem típica, né, do Cerrado, que é o quê? Lá tem muitas queimadas. Só que as plantas, as árvores, elas já estão adaptadas a queimar. Inclusive tem uma planta que eu esqueci agora o nome, mas ela é tipo uma tocha, que você pega ela e o pessoal fazia o quê? Queimava em cima, só na parte de cima assim dela, digamos que ela era assim, mais ou menos, e andam como se fosse uma tocha, só que só queima em cima, não queima toda. E as plantas, as árvores do Cerrado, elas são tortas assim. Por quê? Elas já são acostumadas com as queimadas. Tanto que lá existem as queimadas naturais. Então não é uma coisa ruim as queimadas. Só que o que ela falou, por exemplo, do solo, como existe a queimada da vegetação, existe a queima do solo também, das plantas que estão bem menorzinhas, tipo as gramíneas, sabe? E aí, quando a gente queima essas plantas e queima o solo, não existe micro-organismos no solo, porque morrem, né, por causa da temperatura alta, que é diferente daqui. Então, por isso que ela fica seco. Aí é mais difícil de recuperar a vegetação, recuperar uma área. Diferente daqui, que é mais úmido, que tem mais o que a gente chama de serrapilheira, que são essas folhas e galhos que ficam no solo e que chama de terra preta, que o povo fala terra preta de índio, que é a terra muito fértil, né? Mas lá tem uma outra característica, né? Que é, além dessas queimadas para essa vegetação no cerrado, elas são boas.
Porque depois que queima, as cinzas, elas nutrem o solo e aí nasce mais plantas com mais fertilidade. Só que isso quando acontece naturalmente. Só que quando a temperatura está muito alta e tem toda uma mudança de falta de chuva e excesso de vento, aí isso vai para outro nível, né? Acontece muita queimada, aí pega os animais, pega as pessoas. Então aí está o desequilíbrio. Então as plantas e os animais estão adaptados a esse clima, né? Esse tempo mais quente, mais seco, mas ao mesmo tempo depois no inverno é um frio, mas mesmo assim é seco. E aí depois, além do cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, da Amazônia, a gente tem os pampas, que estão mais lá embaixo do Brasil, do mapa do Brasil, né? Que tem uma temperatura diferente, porque é mais úmido, é bem parecido com o Pantanal também, mas que é mais pro sul, né? Pro sudeste do Brasil, e que tem outra vegetação, que tem outros animais, e outro modo de vida. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente entender que as comunidades tradicionais estão em todos esses biomas e conhecem esses biomas como a palma de suas mãos. Então, por que é importante falar sobre os biomas, esses ecossistemas, essas biodiversidades? Porque se não existe as comunidades tradicionais para manter esses biomas, essas florestas, essas plantas, esses animais vivos, a gente já teria perdido a água do Brasil, porque o Brasil tem muita água, tem muita natureza, mas é porque existem as pessoas que estão vivendo e cuidando daquele lugar. Então, por mais que a gente tenha um desequilíbrio muito grande de temperatura, hoje em dia a gente está com muito calor, chove, alga, tudo, a gente ainda tem o mínimo, porque existem as comunidades tradicionais cuidando desse mínimo. Existe um estudo que fala que os povos indígenas, eles representam menos de 5% da população mundial. Isso é muito pouco. Mas apesar essa pequena porcentagem, eles são responsáveis por cuidar de quase 80% da biodiversidade da Terra. Isso não só, ia falar só, mantendo a floresta de pé, porque não existe só manter a floresta de pé. Porque as pessoas perdem a vida para manter a floresta de pé. E aí, quando a gente não tem a floresta, a gente não tem, não só perder a floresta, mas também sujar. Porque hoje em dia, se você vai em qualquer lugar, a gente vê lixo. As pessoas vão na praia, as pessoas levam o seu lixo, fica lá, ninguém tem o cuidado de chegar e tirar. Mas como é que a gente vai cuidar do orixá? Como é que a gente vai cuidar dos encantados quando a gente tem sujeira? Ele não vai viver ali. Isso não é o lugar, a morada dos encantados, a morada dos orixás. Aí por isso que quando vocês fazem um encontro, um evento sobre a cultura tradicional, sobre os alimentos, sobre o cuidado, vocês estão reforçando o papel das comunidades tradicionais para a preservação, para a conservação da natureza, né? Para a conservação dos saberes. E aí, por exemplo, na academia, na universidade, eu tinha muita dificuldade de entender o sistema da academia, porque era muito distante do que se conversa no dia a dia de comunidade, né? Enfim, da periferia. Mas eu entendi que isso é uma forma de manter uma hierarquia, né? Mas não é hierarquia no sentido de existe o babalorixá, existem os filhos, não nesse sentido, mas no sentido de pegar o conhecimento e restringir a poucas pessoas, de não democratizar esse conhecimento. E aí, o que acontece? Todo conhecimento que vem de um remédio, de um medicamento que tem, por exemplo, para dor, um paracetamol, um dipirona. O dipirona vem de uma planta. Quem foi que descobriu que aquela planta faz passar a dor? Foi uma pessoa indígena, foi uma pessoa de terreiro, foi uma pessoa ribeirinha. Então, foi uma pessoa da comunidade que percebeu, ou observando um animal, geralmente pode ser um animal também, né, que conta com alguma dor, ou foi o próprio orixá, ou foi um encantado, ou foi um caboclo que chegou para ele e falou. E, por exemplo, na academia a gente não tem, eles não conseguem explicar a fé. E aí?
Aí a academia pode dizer que não existe a fé? Pode dizer que a fé não cura? Não pode dizer, né? Então existe esse lugar também que eu acho que quanto mais pessoas da comunidade, de terreiro, de povos indígenas, ocuparem esse espaço da academia para dizer, ó, isso aqui pode sim. Hoje em dia a gente tem muitas pesquisas que falam sobre, inclusive sobre as plantas de axé, né? Plantas de terreiro que fazem o papel de cuidar das pessoas e que curam as pessoas. Não só existe a medicina convencional, né? E aí, falo da academia porque estive e estou na academia, mas que é sempre um processo ter que falar que, gente, mas não é só assim que um pajé cura, que um pajé faz parar de acontecer um incêndio, porque ele está ali rezando, porque ele está ali fazendo a pagelança. Mas é difícil. Mas só que quanto mais pessoas de nós estiverem ocupando esses espaços, melhor. Porque a gente vai ter o nosso lugar de fala e a gente vai trazer aquele conhecimento da universidade para a comunidade. Existem as populações, né, que é um conjunto de espécies, como somos nós, somos as plantas, as árvores, os passarinhos. E existe a comunidade. E aí falei do ecossistema, né, que é aquele lugar que tem as características de clima, de água, de temperatura, de um tipo de vegetação como o mangue. E existem os biomas. E aí, o que é que vocês acham que uma comunidade tradicional ela pode fazer, além do seu modo de vida, assim? Porque eu já trabalhei numa secretaria de agricultura urbana que a gente plantava em terreiro as plantas para banho. O que é que vocês acham que a comunidade de vocês pode fazer junto de alguma mata daqui de plantio, ou se pode fazer algum evento anual como esse, que pode trazer as pessoas da comunidade para se juntar na preservação de uma floresta? Eu posso falar daqui de Paulista, certo? Posso falar daqui de Paulista. Eu sou parte do movimento sociocultural Managé, que ele busca esse tipo de conversa com a gestão pública, só que é uma conversa que está completamente travada. A Secretaria de Meio Ambiente, na gestão passada, ela começou a dialogar um pouco com essa questão de nós podermos utilizar ou então demarcar uma área, uma APA aqui na cidade, para que a gente possa utilizá-la exatamente para nossos rituais. Só que a questão do neopentecostalismo, o racismo estrutural, religioso e ambiental, ele simplesmente trava essas questões religiosas aqui. Certo? Quando você estava falando em racismo ambiental, eu não conhecia a cidade de Alhandra, na Paraíba. E quando eu soube do local, que principalmente a questão da Jurema lá, que é muito presente, ela tem uma ligação extremamente forte com a ancestralidade indígena e simplesmente o sítio, né, do que se chama de Acais, ele foi tomado e as árvores que eram utilizadas para culto, elas foram simplesmente arrancadas pela raiz, para você ter ideia. E dentro da nossa religião, a maior marca do racismo ambiental é exatamente o pé de Jurema. Que parece uma coisa, eles sabem que é utilizado por os saberes de cura, de ancestrais e de nossa religião, e é simplesmente dizimado. Tanto é que existe um programa, se não me engano, do MST, que eles estão plantando e tentando colocar
no bioma, né? Na Caatinga, porque é de lá principalmente, certo? E aqui nessa cidade, essa conversa, ela está completamente travada. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que nossas matas estão sendo invadidas mesmo, depredadas para construção, exatamente, para concreto. Infelizmente. O Pai Assis falou paulista. Eu vou falar pelo meu terreiro, pelo Ineacial e a Gigante, em Bogaju. A gente tem um ritual que a gente faz para caboclo, e que a gente faz o ritual dentro da casa, e no amanhecer do dia, 5 horas da manhã, a gente já está dentro de uma mata em Paulista que não é preservada, tá? Não é preservada. Mas a gente só tem esse local para fazer esse culto a caboclo. Então, o que é que eu oriento aos meus filhos? Porque eu já sei o que eu vou encontrar lá. Porque eu entro dentro dessa mata para colher erva, para dar banho, para fortalecer o axé. Então, eu já sei o que eu encontro lá. Então, eu peço aos meus filhos que levem sacos plásticos para a gente trazer o lixo que está lá, para colocar ele no lugar certo. E a gente faz o ritual dentro dessa mata, onde a gente deposita frutas, pipoca, mel, refrigerante, tudo que caboclo gosta. Trazemos o lixo, não cabe na minha casa, e nem a filho nenhum aqui, jamais acender uma vela para caboclo dentro da mata. Não. Quer acender vela para caboclo, acende no terreno. Na mata não, você acende a vela ali, ela fica ali. Quando você dá as costas, ela cai, você acabou o restinho de mata que tinha. Não é? Então, eu sempre peço a meus filhos, não é? Quando a gente vai, o que a gente encontra de lixo, a gente recolhe, bota dentro dos carros, traz e deposita no local certo. Isso é uma pequena parte que a gente faz. Se todos os barracões, todos os terreiros, que nessa rua tem logo 6, fizessem também pelo menos uma metade, a gente não teria mata conservada, porque o poder público não deixa. Mas a gente não tinha preservado a mata, mas pelo menos a gente conservava. E aí, boa tarde, minha gente, boa tarde a todos e todas. Agradecer primeiramente a Pai Jurandir e a Mãe Cláudia por esse convite, né? A gente tem começado a construir uma parceria muito importante. E o Batuque, que é um grupo cultural afro, grupo percussivo, está aqui no Conjunto Miramar há 10 anos. Nosso trabalho percussivo envolve coco, ciranda e, acima de tudo, jexá e maracatu. Então, nós somos um grupo percussivo que tem como meta fazer um trabalho pedagógico, obviamente, porque a música é um meio, não é uma finalidade, para a gente fazer um debate sobre relações raciais. O Batuque vem construindo ao longo desses anos um trabalho de fortalecimento das pessoas e aí tem estimulado também a atuação de outros grupos. Então a gente tem conseguido fazer isso aqui no Conjunto Miramar de forma silenciosa ao longo desses anos, né? Temos um bloco de carnaval, o Batuque sai do bloco de carnaval, todo ano a gente bota o bloco na rua, a gente faz um evento da consciência negra, que é o Paulista Negra de Consciência, que a gente vem realizando ao longo desses anos, né? Somos parceiros do Boi Cangaceiro também, que começou junto com o Batuque, a partir dessa relação Batuque e Boi, a gente vem construindo aqui no Miramar vários momentos de produção cultural dentro da cultura negra. Então, para a gente é muito importante esse espaço, não de apresentação artística, mas um espaço de militância. Então com essa proposta do debate sobre o racismo estrutural que está entranhado na nossa cultura, na nossa história, o debate sobre a intolerância religiosa é o que nos move na produção cultural aqui no Miramar, porque o nosso trabalho, além de artístico, ele é pedagógico, acima de tudo, né? Porque não acreditamos numa sociedade
melhor se a gente não enfrentar os preconceitos e as formas de violências que se estabeleceram aqui desde o processo de colonização. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vem criando essas relações. Foi muito importante conhecer aqui o ILE, porque foi quando a gente percebeu a possibilidade de construir juntos. E estamos aqui hoje justamente porque a gente acredita nessa possibilidade de fazer um trabalho juntos, fortalecer a militância, porque se a gente não construir um movimento mais coeso em todo o território nacional, o racismo estrutural continuará imperando. E acha? Bem, gente, chegamos ao final dessa jornada. Uma vivência de 2 dias que se encerra exatamente, né, como o irmão falou, na questão do que a gente bate, na interseccionalidade do assunto. O Silvio Ecofiundé, ele bate principalmente nessa interseccionalidade que bate no racismo ambiental. É o racismo estrutural legado aos nossos territórios. Então, com a força da espiritualidade, com a força da ancestralidade que nos guia, que nos sustenta nesse chão, pelo dia de hoje, pela hora que é, a gente encerra com essa atração, certo? E eu quero agradecer aqui a Pai Jurandir, certo? O Babalorixá desse território e a Mãe Cláudia do Ilê Axé, Oyajigã, Xangô Aganju. E eu gostaria de passar um pouquinho para que eles falem também. Pai Assis, sua bênção, foi uma honra ter o senhor executando esse projeto maravilhoso no Ilê Axé, Oyajigã, Xangô Aganju. Como é uma honra estar com esse grupo Batuque há 10 anos aqui no Janga. Se sintam em casa e honrados pela presença de vocês. Agradecer também ao pessoal da filmagem, a todos que participaram, a todos que deram palestra, aqueles que se envolveram com perguntas, que curtiram, que se maravilharam com esse momento. Muito obrigado a todos e vamos festejar. Todos já me conhecem. Eu quero agradecer a todos que participaram. Foi um muito bom evento, foi bem organizado. Quero agradecer a Pai Assis, que confiou na gente, sabia que a gente tinha condições e potencial de fazer esse projeto. Foi muito bonito. Agradecer meus filhos, agradecer os visitantes, agradecer a todos vocês. A casa está aberta, se quiserem vir, visitar, participar. O grupo do Corpo, eu amo já conheço, eu amo esse povo aqui, é sempre bem-vindo na minha casa. Então hoje é só gratidão aos orixás, à Jurema Sagrada e a todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, Pai Jura, Mãe, obrigado. Quando eu recebi o convite, eu fiquei maravilhado, porque assim, como nessa rua temos outras casas, né? Mas eu não tinha conhecido ainda essa instituição aqui. Então, para mim, está sendo gratificante
Até pela energia, viu? Depois, quando eu passei no portão, não são em todos os lugares que eu sinto isso. Então assim, axé, e vamos lá, vamos de coco, gente, vamos brincar, é nossa, a festa é nossa.